Estamos online. Muito boa tarde a todos os irmãos. A alegria de juntos, mais uma vez, nesse grande desafio de conhecermos a palavra de Deus. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é uma luz. Nós vamos aproveitar essas revelações divinas que Deus traz a nós através do Evangelho de João. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3, um pouco do capítulo 3, que o tempo não dá para fazer muita coisa. Vamos trabalhar um pouco o capítulo 3, esse encontro do carpinteiro Jesus de Nazaré com o doutor da lei, Nicodemos. Nicodemos era um homem bom, era um homem de um caráter excelente. Embora ele não aceitasse de início a Cristo como Messias, com o passar do tempo, ele foi se aproximando mais de Jesus e foi vendo a diferença entre a pessoa de Jesus de Nazaré e as suas ações, comparando com as ações daqueles que lhe faziam oposição. E algumas vezes, Nicodemos, lá no Sinédrio, ele era membro do Sinédrio judaico, ele defendeu Jesus. Ele achava que estavam cometendo algumas injustiças com Jesus. E muitas vezes ele era silenciado, ele era contestado, porque havia uma espécie de patrulhamento ideológico contra Jesus Cristo. Então, quem queria seguir Jesus, especialmente quem era membro os seus pares ali no Sinédrio, eles repreendiam e até humilhavam, porque eles não admitiam que uma pessoa do Sinédrio, da classe dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes, que uma pessoa dessa se aproximasse de Jesus amigavelmente, porque geralmente se aproximasse de Jesus no pensamento crítico. Nós lemos no capítulo 3 assim: havia entre os fariseus um chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Note que Nicodemos procura Jesus para uma entrevista à noite, exatamente por isso, porque à noite ele podia estar mais protegido de olhares curiosos e ele não sofreria o mesmo patrulhamento do que se procurasse Jesus de dia. E ele começa de uma diplomática, chamando Jesus de Rabi, dizendo que Jesus fazia coisas que só uma pessoa que está possuída pelo Espírito Santo, que é dirigida por Deus, pode fazer. Ele foi muito educado com Jesus. Jesus com muita educação, com muita deferência, muito próprio do caráter dele. Às vezes a pessoa tem uma formação boa, tem um superior de educação, mestrado, às vezes doutorado, mas não tem o polimento necessário para um diálogo como esse. Isso é parte do caráter da pessoa. A pessoa pode ser pobre e arrogante e pode ser rica, é uma exceção maior. Mas pode acontecer. Nicodemos, de caráter, ele já era educado, era bom, era agradável com as pessoas, e as pessoas se sentiam bem na presença de Nicodemos, também como se sentiam bem na presença de Jesus. Mas, quando Jesus teve a palavra, Jesus não veio a
uma conversa diplomática e tal. Jesus foi muito direto, verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa declaração era impactante para Nicodemos. Nicodemos era judeu, tradicionalista. Nicodemos se considerava filho de Abraão, um homem de destaque na sociedade judaica, um homem que seguia os profetas, que eram as escrituras do Testamento. Ele não achava que precisaria nascer de novo. A expressão nascer de novo era conhecida de Deus, mas eles empregavam essa expressão para os gentios, quando eles estavam dialogando com os gentios e querendo fazer prosélitos, fazer seguidores do judaísmo. Então, eles achavam que os precisavam nascer, passar pela experiência de um novo nascimento, de uma transformação total. Mas ele, Nicodemos, sendo um príncipe em Israel, um doutor da lei, liderança e reconhecido entre seus pares como um homem de alto nível, ele não achava que era preciso isso. E ele tentou justificar ou tartamudear quando ele diz assim: Senhor, será que eu vou ter de voltar para o ventre materno e nascer uma segunda vez? Ora, com o conhecimento intelectual que Nicodemos tinha, ele sabia que Jesus não estava falando disso. Ele sabia que Jesus estava falando de questão espiritual. O problema era a sua autossuficiência. Ele não achava que deveria nascer de novo. Isso era coisa para quem não seguia a Torá, a lei. Ele não seguia a lei e os profetas, as escrituras e todos os ensinos que os rabinos haviam acrescentados ao estudo da lei. Então, a colocação dele foi para ganhar tempo, porque, na verdade, ele estava estranhando até aquele começo de conversa que Jesus estava tendo, já indireto, a um assunto que, para ele, judeu, era muito delicado e era muito intrigante também. Mas Jesus não mudou o assunto. Já no verso 5, Jesus diz assim: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Note que na primeira colocação, Jesus diz: não pode ver. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas agora Jesus foi mais específico, repetindo a mesma ideia. E se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar, fazer parte do reino de Deus, ou chamado reino dos céus. Então, nascer da água e nascer do Espírito. Na verdade, seria primeiro nascer do Espírito e depois nascer da água. Nascer da água, todo mundo sabe que é a relação ao batismo nas águas, como demonstração pública da conversão de uma pessoa. Mas para que chegue a esse ponto de a pessoa pedir o batismo, tem que primeiro nascer espiritualmente, ou nascer como obra do Espírito. O primeiro nascimento é uma obra carnal. Um homem, ele convive sexualmente com uma mulher, gera um filho, e essa criança nasce como um pecador. Filho de gato é gatinho, filho de cachorro é cachorrinho, e filho de pecador é pecadorzinho. Então, quando um homem e uma mulher pecador se unem em atividade sexual, geram uma criança, quer seja homem, quer seja mulher, ali está nascendo um pecadorzinho. Pecador por essa natureza, uma herança que recebeu dos seus pais primitivos, Adão e Eva. Então, quando Adão e Eva pecaram, os filhos que eles geraram eram tendentes ao pecado, eram voltados para o pecado. Quando você tem uma criança na sua casa,
agora mesmo, faz pouco tempo nasceu uma neta lá em São Paulo, mas nós sabemos que ela vai ter seus próprios pecados. Por quê? Porque ela é uma reprodução ou imagem e semelhança do seu pai e de sua mãe. O seu pai é um pecador, sua mãe é uma pecadora, então essa criança não vai ser diferente, ela vai ser uma pecadora. Uma pecadora em essência, em consciência do pecado no momento que nasce. À medida que o tempo passa, o pecado que está dentro e que faz parte da sua pessoa, sua personalidade, ele vai se manifestar em atos pecaminosos. Não confundir o pecado no singular com os pecados no plural. Então, o que faz você cometer pecados, assim no plural, mentira, adultério, roubo, né, toda promiscuidade sexual e outras coisas, esses pecados no plural são consequência do pecado, que é o elemento que define o status quo de uma pessoa quando nasce. Espiritualmente é uma pecadora ou um pecador, mas pecador comete pecados, assim como laranjeira, desculpem, produz laranja, macieira produz maçã, pecador produz pecado. É natural. Então ele precisa de uma reviravolta na sua vida, de uma mudança radical, uma transformação radical. E Jesus chamou isso a nascer de novo. Paulo, em 2 Coríntios 5,17, diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É a mesma ideia que Jesus falou, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Eu gosto mais da frase hebraica de falar. Na verdade, primeiro é o Espírito, convencer do pecado, da justiça e do juízo, de acordo com João 16, verso 8. O Espírito Santo trabalha com o espírito humano, convencendo de que ele é um pecador, de que ele precisa da justiça de Cristo, porque vai se defrontar com o juízo divino. E se não for guardado e protegido pela justiça de Cristo, não será aprovado em juízo. Então, é o Espírito Santo que faz essa obra de vencimento ou de conversão, é obra do Espírito Santo. E essa conversão leva a pessoa a confirmar essa conversão publicamente através do batismo. Então, é uma obra do Espírito que o leva ao batismo nas águas. E Jesus falou isso para Nicodemos. E Nicodemos achou estranho. Aí Jesus diz assim, o que é nascido é carne, o que é do Espírito é Espírito. Então, o velho homem teve um nascimento carnal, mas para habitar o reino do céu, que ele renunciou, porque quando Adão e Eva erraram, eles trocaram o reino de Deus pelo reino de Satanás, que é o reino desse mundo. Satanás tornou o príncipe deste mundo. E Adão e Eva, na terra, foram os primeiros súditos do príncipe deste mundo, os primeiros súditos de Satanás. E Adão e Eva ficaram prisioneiros do reino de Satanás. Até Deus revelou a sua graça e, mediante a fé e o arrependimento, eles puderam, então, pela fé, aceitar outra vez o reino da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que eles haviam perdido porque haviam pecado contra Deus. E Jesus disse, ó, quem nasce da carne, qualquer pessoa no nascimento carnal ou natural, é um amor. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser preto, branco, pode ser magro, pode ser gordo, pode ser homem, pode ser mulher, não importa. Foi ser humano, é um pecador. Precisa da graça, que precisa ter fé em Cristo como Salvador, como libertador da escravidão do pecado, para poder passar por um novo nascimento, uma nova experiência de vida, que é o nascer de novo, o nascer do Espírito Santo e até o batismo, selando assim
a sua fé em Cristo através do batismo, tornando-se uma nova criatura, que a partir daí procurar viver seguindo os valores e os princípios do reino de Deus, o reino dos céus. Então, nós temos princípios e valores que devem ser seguidos. Em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, quando Paulo ali sobre os frutos do Espírito, ele mostra ali os frutos para uma pessoa que nasceu de novo, ou nasceu da água do Espírito. Jesus, no Sermão da Montanha, ele anota várias bem-aventuranças e outros elementos, vai do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, e ele apresenta, ele faz ali uma espécie de releitura dos 10 mandamentos. Ele mostra qual a filosofia do reino dos céus, o reino de Deus. E todo que nasce da água e do Espírito precisa dar continuidade a essa nova vida. Alguém pode perguntar assim, eu aceitei Jesus, e agora? O que é que vai acontecer comigo? O que é que eu vou fazer? Como vou agir? Desculpa. Então, ele precisa seguir os passos de Jesus. Pedir que o Espírito continue abençoando, fortalecendo, ensinando, para que ele aprenda quais são os princípios e valores do reino dos céus. E dessa maneira, pelo poder do Espírito, viver uma vida num processo de santificação. E Jesus continuou falando algumas coisas mais com Nicodemos. E já disse assim, olha, você é um mestre em Israel, toda a lei, não sabe como essas coisas acontecem? E outras coisas. À frente, no verso 16, ainda na conversa de Cristo com Nicodemos, ele apresenta aquele texto que é o Evangelho em um versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, quer dizer, que crê em Cristo, não pereça, mas eterno. Esse é o único caminho para a redenção do homem, a salvação eterna do homem. Para que ele abandone as hostes de Satanás, ele deixe de ser servo de Satanás e viva como um servo de Deus. Só Jesus é salvação para nós. O apóstolo Pedro, em Atos 4, verso 12, ele diz que debaixo do céu, entre os homens, não há nenhum nome que possa salvar a mim e a você, a não ser Jesus. Não é a igreja que salva a gente, não é a doação de dízimo, não é frequentar normalmente a igreja, tudo isso é bom e é necessário, faz parte das atividades espirituais de cada crente. Devolver o dízimo, devolver a oferta, frequentar os cultos, né? E guardar o Santo Senhor, ter vida moral de alto nível, ser um bom pai, ser mãe, ser um bom filho, uma boa filha, andar nos caminhos de Deus, não viver em escândalos, afastar-se do pecado, tudo isso é necessário. Tudo isso faz parte de um programa de vida de uma pessoa que nasceu da água e do Espírito, de uma pessoa que aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Mas essas obras que realizamos, que eu mencionei, elas não salvam a gente. Nós as praticamos porque já estamos salvos em Cristo. Um pecador mundano que vive entregue ao mal, entregue ao pecado, ele não vai se preocupar em devolver dízimo e oferta, não vai se preocupar em santificar o sábado, ele não vai se preocupar em honrar pai e mãe, não vai se preocupar em ter uma vida moral de alto nível. Por quê? Porque ele não nasceu de novo. Ele vive para o mundo, ele vive pecado. Muitas vezes ele peca e no outro dia, amigos, ele fica contando
quantos pecados cometeu, quanto bebeu, quanto fumou, quantas mulheres pegou. Por quê? É o habitat natural do pecador, é viver no pecado. Por isso que filho de gato é gatinho, filho de cachorro é cachorrinho, filho de pecador é pecadorzinho. E quando cresce, pecadorzão, né? Então, Jesus pode mudar. Só o novo nascimento, nascer da água e do Espírito, para ser uma nova criatura e viver um processo de santificação que o acompanhará até sua morte. O processo de santificação não pode parar, ele é contínuo, é como uma casa em construção, né? Vai sendo colocado tijolo a tijolo e a pessoa, então, vai se desenvolvendo moralmente, espiritualmente, emocionalmente, sob a supervisão do Espírito Santo, sempre sob a supervisão do Espírito Santo. Existem muitas pessoas que são batizadas, mas não procedem como uma pessoa batizada. Realmente não nasceram de novo. Podem ter nascido da água e da igreja, mas não nasceram do Espírito. Porque mesmo depois de batizados, vivem praticando obras que fazem vergonha, que escandalizam, que denigrem de crente. É preciso cada cristão que nasceu de novo, nasceu do Espírito, dar um exemplo de vida, cada dia, no lar, no trabalho, no colégio, faculdade, na comunidade onde vive, na sua vizinhança, na igreja, porque nasceu de novo. Se alguém está em Cristo, é uma criatura nova, diferente, especial, da mais alta qualidade possível. Era isso que Jesus queria para Nicodemos. Jesus conhecia Nicodemos, sabia que Nicodemos era um bom homem, mas os bons homens também precisam passar pelo novo nascimento, para passarem para os melhores homens. Porque Deus está formando um time, Deus está formando uma grande família, uma família de salvos, salvos pela graça, mediante a fé em Jesus. E eu e você, que já aceitamos Jesus, nós já somos a família de Deus, amém? Nós já somos parte da família de Deus. E nós devemos permanecer como parte dessa família de Deus até que Jesus venha e nos recolha para o reino. Nascer de novo e continuar sendo transformado. Quando você se batiza, isso é o começo apenas. Ainda não aconteceu tudo na sua história de vida nova, de vida transformada. Então, isso é ao longo do tempo, unido sempre a Jesus, o autor e consumador da sua fé. Você sempre aceitando Cristo como seu salvador pessoal. Isso vai lhe dando segurança sobre a vida eterna, sobre a salvação escatológica, que é aquela salvação que vai acontecer quando Jesus voltar. Então, nós fomos salvos, historicamente, na cruz de Cristo, nós estamos sendo salvos todo dia pela fé em Jesus e nós seremos salvos finalmente, definitivamente, essa salvação escatológica que vai acontecer quando Jesus voltar. Jesus, quando voltar, ele não vai converter ninguém. Ele vai levar para o céu quem já é convertido, quem já é salvo, quem já está vivendo o processo de santificação. Então, quando Jesus voltar, essa pessoa vai viver o processo de glorificação. Vai morar com Jesus e com os anjos para a eterna. O convite que Jesus fez a Nicodemos para nascer de novo, da água e do Espírito, deixar que o Espírito guie sua vida, esse convite é para mim, esse convite é para você, querido, e para qualquer pessoa desse planeta Terra. A porta da graça está aberta, as chances de salvação estão disponíveis para nós, e nós devemos aceitar a oportunidade, a graça redentora, a graça de nosso Senhor Jesus, e permitir que Ele nos salve eternamente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça
viver esse processo de santificação todo dia, nos submetendo à direção e obra do Espírito Santo, para que, pouco a pouco, nós vamos abandonando nossos pecados, abandonando vícios, abandonando maus costumes, e cada dia nos aprofundando na vivência espiritual com Jesus Cristo, para que sejamos imagem e semelhança de Cristo através do novo nascimento. É isso o meu desejo, oração, por mim e por todos vocês. Amém? Que Deus abençoe todos nós. Nós vamos orar. Tem uma música? Vai ter uma música agora? Vamos ter uma música, pastor. Tá. Enquanto a música não entra, eu vou anunciar já o tema de amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre salvação junto ao Poço de Jacó. Uma experiência maravilhosa vivida por Jesus ali na região de Samaria. Como pode um pintor ser refém de sua própria obra? Ou quem sabe um escritor prisioneiro em sua história? Quanto tempo eu perdi sem te buscar? Quanto tempo a espera já te fez passar? Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir meu coração. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Sem início ou fim, seu amor está além do tempo. Limitado se fez, vê a minha angústia e o meu olhar esperar. Uma vida é o tempo pra te esperar. Quanto tempo espera pra me encontrar? Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir meu coração.
que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir meu coração. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Bem, nós queremos agradecer essa linda música cantada por nós. Que Deus a abençoe, que ela seja bem útil com esse dom de cantar. Nós queremos dizer a vocês, concluindo, que essa entrevista de Jesus com Nicodemos foi positiva. E no final da vida de Jesus, Nicodemos estava lá. Quando muitos estavam se envergonhando, vendo, para não ser identificado com Jesus na cruz, Nicodemos foi até Pilatos, junto com José de Arimateia, e pediu que permitisse que ele tirasse o corpo de Jesus da cruz da sepultura. E Nicodemos estava ali junto, mostrando que ele já se identificava com Jesus, assim, sem timidez e sem medo de patrulhamento. Veja como foi útil a entrevista de Cristo à noite com esse príncipe chamado Nicodemos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós já temos que te agradecer pelo dom da vida e pelo dom da salvação. Tu nos criaste, nós pecamos contra ti, mas através de Cristo nos redimiste. A morte de Cristo na cruz trouxe salvação para nós. E que nós possamos ser tão inteligentes que jamais rejeitemos a salvação dada gratuitamente pela fé em Jesus. Abençoe nossos irmãos que estão enfrentando essa crise de saúde, pandemia, mas que não tenham medo. Confia em Cristo, se entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que cada um confie em Jesus. Faça de Jesus a sua bandeira, o seu refúgio, o seu lugar seguro, para que possa atravessar essa crise e, no final dela, a vida encontrar ainda aos pés, amando e servindo ao Senhor. Dá-nos uma boa noite da nossa vida, da nossa saúde física, mental e espiritual. Em nome de Cristo.